Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Nós vamos ler os primeiros versículos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu leio da Nova Almeida atualizada. São essas as palavras contidas nessa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. E é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Paulo escreve duas cartas a essa igreja na cidade de Tessalônica. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve é uma carta extremamente importante para instruir aqueles irmãos que estavam passando por um momento de questionamento básico sobre questões relacionadas à vida como um todo, o que aconteceria depois que morrêssemos, para onde iríamos. Falava-se muito por causa da perseguição, era um momento de grande tribulação e perseguição para a igreja da Tessalônica. E havia um certo inquietamento, questionamento sobre a volta do Senhor. Achava-se que as tribulações e as dificuldades que eles estavam enfrentando eram já o prenúncio da volta do Senhor Jesus. E muitos deles estavam parando de cumprir com as responsabilidades da vida. Muitos não queriam trabalhar. Muitos bem, já que Jesus está voltando, o negócio agora é esperar. Eu não vou fazer mais nada e eu vou ficar aqui só esperando o momento do arrebatamento ou da nossa glorificação. Por isso que no final da primeira carta, o apóstolo Paulo dá uma orientação muito clara e depois, se você tiver curiosidade, eu espero que tenha, para conhecer um pouco mais a respeito do ensino bíblico, você vai ver que no capítulo 4, no final dele, o apóstolo Paulo fala sobre como ficaria essa situação. Poxa, mas e quem morreu? E quem não morreu se Jesus voltar? Paulo explica como fica essa situação e no final ele diz, olha, mesmo diante dessas coisas, a vinda do Senhor é repentina. Ou seja, nós não sabemos quando isso acontecerá. Até porque quanto ao dia, nem a hora, ninguém sabe, só o Pai. E Paulo disse, não fiquem presos a essas coisas, se vai ser agora, se vai ser por causa dessas situações que estão ocorrendo no mundo. E não sei se você já percebeu, essa é uma situação que se repete, era século após século. Surge algo que foge daquilo que nós consideramos ser o curso comum do mundo. Acontece alguma coisa, alguma guerra, alguma situação,
aqueles de plantão, que são responsáveis, ou pelo menos assim, acham que são, de trazer uma interpretação sobre quando se dará a volta do Senhor, pegam fatos assim e começam a levantar suposições, hipóteses. Não vai ser agora, não passa disso. Eu acho que de 2024, por conta da guerra que está acontecendo agora, lá na faixa de Gaza, o ataque do Irã a Israel, e as pessoas começam a se envolver numa série de situações, tentando afirmar quando será a volta do Senhor. Bem, o fato é de que ele voltará como prometeu. Mas é fato também de que nós não sabemos quando isso se dará. Precisamos sim estar preparados em todo o tempo, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, diz a palavra. A nossa responsabilidade como discípulos de Jesus é estarmos preparados em qualquer momento para o cumprimento da promessa final da volta do Senhor Jesus. Mas o fato é de que Paulo se sente agora na obrigação e na direção do Espírito de escrever uma segunda carta, essa que nós lemos os primeiros versículos, para ajudá-los a resolver essa confusão que começou depois que ele partiu. Paulo não fica muito tempo em Tessalônica, por conta de uma série de perseguições que a igreja vivia. Ele ameaçado, ele precisou ir para outros lugares, e lá fica mais Silvano. Para quem não sabe, Silvano é Silas, é a mesma pessoa, só que são nomes diferentes para a mesma pessoa. Fica Silas e, como ele diz, Timóteo, ficam os mais responsáveis pelo cuidado e pastoreio da igreja em Tessalônica. Mas cerca de um ano, é isso que os estudiosos acreditam, entre o intervalo da primeira carta, surge a segunda. E Paulo, nessa segunda carta, busca agora ajudar os crentes da cidade de Tessalônica em meio a essa confusão de informações, porque no meio disso tudo começaram a surgir falsos mestres, interpretadores de situações, de eras e tempos. E Paulo vem agora com essa palavra, falar sobre como as coisas devem ser tratadas em meio a essa situação. Paulo começa a carta primeiro identificando quem é que participa da sua escrita. Começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Os três, Paulo escrevendo, Silvano, Silas e Timóteo, os dois presentes como testemunhas de que Paulo era aquele que escrevia essa carta. Com a saudação paulina mais conhecida e de todas, e que nós como igreja mantemos ativa nos nossos dias: graça e paz. Sempre nessa ordem, nunca paz e graça, porque é impossível você ter paz sem ter a graça de Deus. É a graça de Deus em Cristo Jesus que te leva a viver em paz com Deus. Você não pode ter paz com Deus se você não é alvo da graça de Deus. Algumas pessoas, e aqui é apenas uma instrução bíblica de púlpito para os irmãos, que quando saudarem uns aos outros, usando expressões bíblicas, o façam da maneira devida. Eu já ouvi pessoas assim: paz e graça. Não, não existe paz e graça. Existe graça e paz. Porque a paz só vem por causa da graça. A graça revelada em Cristo Jesus, que gerou perdão para nós dos nossos pecados, estabeleceu para os crentes paz com Deus, paz conosco e paz uns com os outros. Nessa saudação de Paulo, Paulo agora começa a tratar sobre o avanço daquela igreja. A igreja, ela nasce e em meio à tribulação, em meio às dificuldades que toda igreja
na era primitiva, e não é diferente nos nossos dias, o início de qualquer trabalho é um início mais difícil. Se você perguntar para todos aqueles que já tiveram o privilégio de participar do início de qualquer trabalho sério, não estou dizendo de divisão, de racha, de leva povo de cá para lá, não, gente que começa do jeito que deve começar. Pregando o evangelho, reunindo de casa em casa, um grupo, sem muito recurso, sem muitas provisões, não tem espaço, e a gente vai, e de repente a cidade não é assim tão amistosa para a pregação do evangelho. As dificuldades fazem parte do início de qualquer trabalho. E a igreja em Tessalônica vivia um período de grande perseguição, tribulações, mas em meio a tudo isso, a igreja, ela prosperava, ela crescia. E ela demonstrava cada vez mais maturidade na sua fé em Jesus. Paulo, ele, na sua primeira carta, se você depois tiver, eu volto a dizer, vale a pena você estudar as escrituras. Na primeira carta, Paulo chega a ponto de dizer que eles se transformaram em modelo dos fiéis da região. Na Ásia, na Acaia, o desenvolvimento da igreja era algo assim tão promissor, de que eles se tornam modelo, exemplo para outros crentes em outras cidades, em outras regiões. E Paulo vem mais uma vez aqui corroborar esse ponto. Ele começa no verso de número 3. Preste bem atenção. Ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Paulo estava grato em ver como a igreja estava se desenvolvendo. É importante acontecer essa percepção de desenvolvimento da nossa vida espiritual. As pessoas têm que ter a capacidade de olhar para nós e dizer: há um progresso na vida espiritual dessa pessoa. Quando você compara do momento em que ela encontrou a Cristo e no momento em que ela se encontra hoje, nós começamos a perceber melhoras. É em qualquer tipo de tratamento. Se você vai para fazer exercício em academia, o que você espera? Que haja um progresso. Antigamente não falava fazer exercício. Os mais antigos chamavam de fazer física, lembra? O que você vai fazer? Eu vou fazer física. Estou fazendo física hoje. Física hoje não faz mais, hoje física é a matéria. Mas antigamente eu estou fazendo física. Você faz um regime, o que você espera? Resultados. A vida espiritual, o relacionamento com Deus não é diferente. Quando você expõe a sua vida à verdade de Cristo, quando você conhece as Escrituras, quando você vai recebendo do Espírito de Deus a ministração, há uma expectativa de que haja aperfeiçoamento, melhoras. E Paulo percebe isso na igreja em Tessalônica. A igreja vai melhorando. Mas há um fator aqui que, como todos nós, precisa de uma atenção especial. A fé deles era uma fé crescente. E é nesse ponto aqui que eu gostaria de parar nos minutos que temos e peço totalmente a sua atenção para que você aprenda nessa manhã um princípio estritamente e extremamente importante para uma vida espiritual saudável, que é o desenvolvimento da nossa fé. Paulo escreve nesta carta, nestes versículos, e preste bem atenção, com Bíblia aberta, o pessoal da mídia me ajuda, colocando sempre no rodapé aí da tela para quem está em casa e aqui na tela, se possível. Ele diz: irmãos, verso 3, damos graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm, primeiro eles eram um povo de fé, mas era uma fé que crescia cada vez mais. Bem, vamos parar aqui alguns minutos. O nosso relacionamento com Deus é fundamentado neste elemento. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa caminhada, ela é feita sobre este elemento indispensável, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Essa fé, ela é a chave que abre portas para todas as outras áreas da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Agora preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a fé, ela não vem num pacote definido, não é um kit fechado. É uma fé que ela nasce numa dimensão comum a todos nós, que é aquela fé necessária para a salvação. Aquela fé gerada no nosso coração, que nos faz crer que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, morreu derramando o seu sangue, e através da sua morte, nós fomos purificados, e pela sua ressurreição, nós fomos glorificados para viver agora em novidade de vida. Pronto, ressuscitamos com ele. Essa é a fé básica. Mas Paulo usa uma expressão de que nem todos têm atenção para perceber de que ela faz parte da nossa vida. Diz que é uma fé que cresce. Bem, se ela cresce, é porque ela tem tamanho. Se ela cresce, é porque existem tipos e tamanhos de fé. O próprio Senhor Jesus, quando cura o servo de um centurião, e o texto está em Mateus capítulo 8, verso de número 10, que Jesus se oferece a ir à casa do centurião para cuidar e curar o seu servo. O relato de Mateus 8 diz que o centurião diz para Jesus: não precisa, eu sou homem sujeito a autoridades, e eu sei que se eu der uma ordem a um dos meus servos, vá ali, ele vai, faça isso, ele faz. Basta que se eu der uma palavra, uma ordem, e o meu servo lá em casa vai ser curado. Lembra do episódio? O que Jesus disse? Jamais vi tamanha fé como essa, mesmo em Israel. Outro episódio que a gente vai, só estou aqui dando base para você entender sobre a importância de crescer e desenvolver a vossa fé. Quando Jesus fala sobre a importância de perdoar pecados, aqueles que nos ofendem, diz: como é que eu devo perdoar? Eu perdoo 70 vezes? Como é que funciona? Bem, Lucas capítulo 17, Jesus vem e diz: olha, você tem que perdoar no dia 70 vezes 7. Primeiro, porque se o cara errar 70 vezes 7 no mesmo dia, tenha misericórdia dele e de nós também. Mas aí os discípulos, todos eles os apóstolos, fazem um pedido. Qual é? Aumenta-nos a fé. Bem, você só pode aumentar algo que cresce. Mais um episódio. Quando Jesus vem e se levanta no meio de uma tempestade, Mateus capítulo 8, aonde os discípulos estão agitados, porque a tempestade está quase levando a pique o barco onde eles estão. Jesus se dirige a eles e diz: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Quem está me entendendo aqui hoje de manhã diz amém. Então, olha só, tamanhos, proporções, tipos de fé. Quando os discípulos não puderam, mais um exemplo, expulsar um espírito imundo que fazia com que um menino era jogado no fogo e na água, desde a sua infância, eles vão e perguntam a Jesus: por que nós não conseguimos repreender este espírito imundo? Jesus, veja, todas essas são palavras de Jesus. Jesus em Mateus capítulo 17, 20 diz: por causa da pequenez da vossa fé. E ele diz que há uma fé que ela não precisa ser uma fé assim muito exageradamente grande, mas ele faz uma comparação. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
você vai ter autoridade e condições de mandar uma montanha se lançar ao mar. Quando Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, ele está dizendo: eu tenho visto que a fé de vocês cresce cada vez mais. Bem, antes de nós falarmos sobre o que pode fazer com que a nossa fé cresça, nós vamos falar um pouquinho sobre quais as desvantagens de ter uma fé pequena. Bem, todos nós, como eu disse, começamos com uma fé pequena. É na nossa caminhada com Deus, no conhecimento das Escrituras, nas experiências que vivemos, que a nossa fé é desenvolvida. Não espere de alguém novo em Deus, ainda recém-nascido na vida espiritual, tenha a mesma proporção e tamanho de fé de uma pessoa que espera-se ter ao caminhar já há algum tempo com Deus. As dificuldades de alguém que tem uma pequena fé, essa fé básica para a salvação, onde você veio e disse: eu tenho fé, eu creio, não vi, não senti, mas eu creio no meu coração que Jesus é meu Senhor. Bem, quais são as desvantagens dessa fé pequena? Bem, normalmente, quem tem uma fé pequena se vê cercado por medos e situações desnecessárias que o sufocam. A falta de fé nos leva a imaginar que somos escravos de todos os tipos de problemas e possibilidades imaginárias. A falta de fé nos faz isso. Porque fé, lembre-se, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a convicção daquilo que eu sei que vai acontecer. Portanto, fé não é algo palpável. Se você pode ter garantia, seja ela com um documento registrado em cartório, ou com algo palpável que você consiga manusear, não é fé. Fé necessariamente exige de você a confiança em algo que você não viu, não tem, mas sabe que é real e que vai acontecer. Quando ela não existe, a fé pequena te leva a viver inseguro. Normalmente, pessoas com pouca fé vivem inseguras, porque a segurança delas não está naquele que prometeu, mas está nas circunstâncias que o rodeiam. Apenas alguns fatores aqui para ficar dentro do nosso tempo. Outro aspecto é que quem tem pouca fé, ou quem vive dessa anemia, se assim eu posso chamar, da fé, não consegue descansar nos tempos difíceis. Está sempre agitado, sempre inquieto, sempre preocupado. Quando Jesus fala sobre a ansiosa solicitude da vida, quanto às coisas que você fica preocupado que viriam ou espera que aconteça mês que vem, semana que vem, nessa semana, Jesus faz uma análise sobre a própria natureza, as aves do céu, as flores do campo. Ele diz: fique tranquilo, elas não se preocupam com nada, e mesmo assim o Pai Celestial cuida de cada uma delas. Agora vocês muito mais ainda. Parem de ficar preocupados. Fé é você aprender a descansar, mesmo quando você não ver nada ainda acontecer. Quem tem pouca fé carece de presença de paz no coração, porque normalmente quando falta fé, quase que naturalmente o sintoma imediato é agitação e inquietação na alma. Você não tem paz. Você está preocupado porque você não viu acontecer no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, e você não tem paz.
olhando para essa necessidade que o apóstolo Paulo provavelmente percebe como ainda uma fé que está sendo desenvolvida em Tessalônica. Ele diz: olha, a fé de vocês está crescendo. Por que é que o apóstolo Paulo diz sobre essa fé que cresce? E por que ela é importante para a igreja em Tessalônica e por que ela é importante para nós hoje, nos dias que nós vivemos? Nesse tempo chamado hoje, a importância de nós desenvolvermos a nossa fé e exercitá-la e fazê-la crescer. Como é que nós podemos aumentar a nossa fé? Se pudéssemos repetir as palavras dos discípulos: aumenta-nos a fé. Talvez diante da situação que você está enfrentando, algo que Deus tem te levado a viver, e você percebe que a sua fé está frágil, fraca, está andando no tanque de reserva. E você perguntasse: Senhor, aumenta-nos a fé. Como é que nós podemos aumentar a nossa fé? Anote aí, por gentileza, porque nós vamos sair daqui com a nossa fé fortalecida em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Bem, Hebreus, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 6, começa exatamente com a afirmação que eu já citei, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. Primeira coisa que você deve entender para aumentar a sua fé é andar mais perto de Deus. Quem gera fé no nosso coração é o Senhor e a sua palavra. Quanto mais você conhece o poder de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, a preocupação de Deus contigo nas coisas básicas e pequenas da sua vida. Jesus disse: nenhum fio da cabeça cai sem que o Senhor permita. Deus anda permitindo muita coisa na cabeça de alguns de nós. Nada. Quando você conhece essas coisas, mais fé você vai ter. Isso nós sabemos que esse conhecimento não é um conhecimento por osmose, experiências transcendentais. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo de número 10, verso de número 17, ele afirma claramente para os irmãos romanos, crentes em Roma, de que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Se eu quero aumentar a minha fé, se eu quero crescer na minha fé, eu preciso ter conhecimento obtido pela palavra. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais a minha fé crescerá. Há coisas que acontecem no nosso homem espiritual para a alimentação dos nutrientes necessários para a minha vida, que só podem acontecer quando eu estou exposto às Escrituras. Bíblia não é apenas algo qual eu vou buscar em momentos de desespero, no qual eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma revelação, eu preciso de um versículo para me ajudar. Não. A Bíblia é alimento, é o exercício indispensável para o desenvolvimento da nossa fé diária. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais a minha fé cresce. Ela aumenta. Por quê? Porque eu começo a ter uma visão, uma cosmovisão, não baseado nas circunstâncias e nos tempos, como os tessalonicenses estavam. Qual era o problema da igreja em Tessalônica? Eles estavam começando a permitir com que a percepção do mundo e dos fatos fossem dirigidos pelas coisas que aconteciam. Paulo está dizendo: não, nós não vivemos diante dessas coisas, nós viemos de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso
da palavra de Deus para a minha fé crescer. Outra coisa que faz com que a nossa fé seja desenvolvida, e esse fato, nenhum de nós gostamos de tê-lo, mas é indispensável. A nossa fé cresce em meio às provas e tribulações da vida. Um dos momentos em que a nossa fé é provada e desenvolvida é em meio às lutas. Por que Paulo está dizendo que a fé dos Tessalonicenses estava crescendo? Lembre-se, eles estavam vivendo em meio a um tempo de perseguição e tribulação. Uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. É no meio da prova que a nossa fé cresce. É no meio da luta. Deus usa as tribulações e perseguições para fortalecer e desenvolver a nossa fé. Quando nós passamos por dias difíceis, e quem sabe essa seja a sua realidade, hoje de manhã, você que está em casa acompanhando, dizendo, pastor, eu não sei o porquê dessa prova, dessa luta, dessa dificuldade, desse momento em casa, na minha saúde. Deus quer usar todas as coisas para o seu bem. Lembre-se do que a Bíblia diz, tudo coopera para o seu bem. E nada coopera mais do que para o crescimento da sua fé, do que as tribulações e as provas que você enfrenta. É em meio a elas, quando você não tem mais nada, que você vai ter que aprender a confiar única e exclusivamente em Deus. É aprender a confiar em Deus quando os recursos estiverem escassos. Quando você não tem a fonte daquela provisão que você dependia dela e definia como garantia segura. Eu me lembro de que quando voltei ao Brasil no ano de 2000, eu estava estudando fora, aliás, eu estava pastoreando fora, voltei ao Brasil para assumir o pastorado de uma das igrejas do Nazareno na cidade, que fica na rua Paula Bueno. Na época, o pastor saudoso, o pastor Felício de Mário, era o pastor interino. Ele havia sido colocado na igreja porque ela estava num período de transição. A igreja era o antigo Cine São José, que havia sido comprado pela igreja central. Foi o primeiro cinema comprado na cidade por uma igreja evangélica e transformado num templo. E ele passou por algumas reformas, passou por alguns problemas lá atrás, mas isso não convém. O importante é que estava agora vivendo um tempo novo. E o pastor Felício estava ali como pastor, ele era o secretário do distrito na época também. Ele havia sido designado para ser o pastor interino. E eu fui convidado para assumir a igreja. A igreja na época era pequena e ela se reunia no hall de entrada só do templo. Até porque o templo, a nave principal, ainda não estava pronta, estava passando em reforma. E os irmãos, a quantidade, podem perceber, não era tão expressiva, porque toda a igreja se reunia no hall de entrada. É como se nós nos reuníssemos ali no acesso para o templo. A igreja devia ter umas 40, 50 pessoas. E nós chegamos, eu cheguei. Pastor, menino novo, cheio de sonho, de desafio. E a igreja, por causa da dificuldade que passava, pouca gente, pouco recurso. Normal. Quem sustenta a igreja, quem faz com que a igreja cresça, é a fidelidade do povo. Nos dízimos, na oferta. Quanto mais gente fiel, mais a igreja tem recursos para desenvolver o seu ministério, crescer, aumentar, receber mais pessoas. Tinha pouca gente. A maioria da igreja formada por pessoas mais velhas, eram senhores e senhoras. O pastor Felício ficou lá 2, 3 anos, foi isso, pai? 2, 3 anos, mais ou menos. E ele já era um senhor. E normalmente a igreja, ela vai ficando parecida com o pastor. É normal. A igreja, um pastor, por isso que essa é uma igreja bonita. Porque ela fica parecida com o pastor. Diga amém, 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 aleluia, glória. E era uma igreja que envelhecida com o pastor Felício.
Tanto é que depois de um tempo ele veio cuidar do ministério de terceira idade aqui, ajudou muito tempo, fazia as viagens e tudo mais, pastor Felício. Chegamos lá, eu menino cheio de sonho, falei, nós precisamos reformar a igreja, o hall de entrada, porque eles estavam reformando a nave, e eu precisava agora, porque a entrada da igreja era uma entrada assim, com uma cara muito esquisita. Tinha umas portas de ferro, parecia entrada de capela de cemitério. E tinha um ponto de ônibus na frente. Falei, não, nós precisamos arrancar essas portas de cá. E nós precisamos fazer uma reforma. Porque tem que ter uma área de acesso para os crentes chegarem. E disseram, nossa, que igreja bonita, um lugar. E eu fui, me lembro na época, que também já faleceu. A conversa não está muito boa. Até agora eu já falei de uns 3 que faleceu. O irmão Márcio, que era o tesoureiro, funcionário da Mercedes-Benz. Saudoso Márcio, um homem fora da curva, Márcio. Era o tesoureiro, quando eu cheguei a assumir o pastorado, disse para ele, Márcio, nós precisamos fazer uma reforma. E ele todo, pastor, não tem dinheiro. Eu falei, não, mas nós vamos fazer, Deus proverá. Sabe aquelas coisas de pastor novo, ousado, sem juízo? Deus proverá. Pastor, o dinheiro mal dá para pagar as contas. Tem fé não? Aquelas coisas, você não tem fé. Você está dizendo isso porque você não tem fé. E muito bem, disse, vamos começar. E fiz um desafio, me lembro que o projeto, a gente sentou, na época tinha um pessoal que fazia vidro temperado, essas portas de vidro temperado de vidro. Eu chamei o pessoal para fazer um orçamento, nós vamos arrancar essas portas de mausoléu e vamos colocar uma porta assim, tipo entrada de prédio chique. Vamos colocar uma sanca de gesso, que a gente vai colocar aquelas lâmpadas de croica. Balcão de granito. O piso todo é de granito. Nós não temos dinheiro, mas nós temos bom gosto. E começamos a pensar em como mudar aquilo tudo. E Márcio dizendo, não tem dinheiro, pastor. Mas vamos começar, arranca as portas. Eu falei, pastor, não tem dinheiro. E realmente não tinha dinheiro. E durante algumas semanas, a porta da igreja já não era mais de ferro, era tapume. Porque mandamos arrancar, e aí trabalhava-se, e durante a noite fechava-se com madeirite. Pegava, pregava o madeirite e pedia para o anjo do Senhor, com a espada desembainhada de fogo, assentasse do lado de dentro para nenhum ladrão entrar. Só que o tempo foi passando e eu, obviamente, o pastor ele é sustentado pela igreja. E eu disse, a obra não pode parar. E eu ia de púlpito, garoto. Eu estou dizendo de quase 25 anos atrás. Eu tinha 25 para 26. Já imaginou? Eu já sou meio doido hoje ainda. Naquela época, muito mais. E aí o Márcio disse assim, pastor, não tem dinheiro para pagar o seu salário. E aí? Eu falei, paga as contas da igreja. E o salário? Deus proverá. Eu, na época, estava lecionando na escola Jaime Kratos. Eu era professor de ensino religioso. Alguns alunos hoje aqui que já são casados, com filhos, tiveram aula comigo de ensino religioso. E de lá eu tirava um dinheirinho que era o básico. Eu tinha um carro que eu pagava um financiamento. Coisas básicas do dia a dia. Então eu conseguia me virar com um pouquinho que tinha. E todo mês, Márcio vinha e dizia, pastor, não tem dinheiro de novo. Mas a obra não pode parar, eu dizia, Márcio. Vamos! E eu me lembro que eu fiquei 1 ano sem receber 1 centavo da igreja. Mas Deus estava me ensinando a viver pela fé. De que forma? Bem, no meio dessa situação, aparecia um ou outro que dizia assim, pastor, senti no meu coração. Falou, se sentiu, meu filho. Se sentiu, deixa Deus te usar.
Não, eu senti no meu coração isso aconteceu com uma pessoa, com a qual eu tenho uma gratidão imensa. Eu disse que eu pagava um financiamento de um carro. E eu estava apertado. E financiamento de carro, deixou de pagar, busca a pressão. Não tem jeito. Pastor tem que pagar a conta em dia. Crente tem que pagar a conta em dia. E eu vivendo assim, no equilibrismo. Sabe quando você fica malabarista? E eu me lembro que esse irmão disse assim, eu senti no coração, durante o período da obra, dar uma oferta por mês. Era exatamente o valor do financiamento. No meio das nossas privações, a nossa fé é provada. E ela pode crescer, e a gente vai descobrindo que quem cuida de nós é Deus. É Deus quem cuida de nós. Um exemplo, quando eu estudava, se eu for falar de exemplo de privação aqui, nós vamos ficar muito tempo. Eu fui estudar fora. Ganhei uma bolsa para fazer um doutorado na faculdade de Asbury, lá em Kentucky. Eu, Ana Paula, Laura pequenininha, 8 meses. E a gente foi, e eu era pastor nessa igreja do Nazareno Ebenezer. Saí num tempo que a igreja estava pungente. Tinha que colocar cadeira no corredor, não cabia gente. Mas abriu-se uma porta de oportunidade, e eu fui estudar, bebê no colo. Mas fui sem recursos da igreja. A igreja fez uma proposta para eu estudar e voltar. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vocês fiquem livres para caminhar sem a dependência do que vai vir a acontecer. E eu também. Então eu fui só com aquilo que eles chamavam de uma bolsa. Mas bolsa, irmão. Aquilo não era bolsa, era pochete. Se fosse uma bolsa, estava bom, era uma pochete. Daquelas pequenas, que eles davam a moradia. Eles davam a moradia e o curso, mais nada. Todas as demais despesas de alimentação, eu com criança pequena, 8 meses, fralda, leite e mulher para cuidar. Mulher cara, gente. Era difícil. Volta e meia, quando o mês apertava, Deus provia de uma forma sobrenatural. Eu estava às vezes, porque eu tinha um final de semana livre, descobriam que tinha um pastor brasileiro que morava lá no interior de Kentucky. É o fim do mundo, meus irmãos. É o fim do mundo, não tem nada. Até hoje não tem nada. É uma região rural, não tem nada. A única coisa que tem é a faculdade. Descobriam que tinha um pastor brasileiro da igreja do Nazareno. E volta e meia, quando o mês estava apertado, um pastor americano de uma igreja pequenininha que ficava 100 quilômetros, 150 quilômetros, você não poderia vir aqui esse final de semana e falar sobre o trabalho missionário da igreja do Brasil? Vou. Chegava lá, eles me davam uma oferta, enchi o tanque do meu carro, eu comia bem pra caramba e voltava para casa dizendo, Deus cuida de mim. Experiência da nossa fé. Deus, eu acho que tinha uma linha direta com um saudoso, muito saudoso, missionário pioneiro da nossa igreja, pastor Collins, que foi um pai americano para nós. Foi ele e Dona Francis foram avós da Laura nos Estados Unidos. Porque eu acho que quando a coisa apertava lá em casa, Deus ligava para a casa do pastor Collins e dizia assim, chama o menino, porque ele está precisando. E eles moravam a 3 horas mais ou menos de carro. Eles moravam em Columbus, Ohio. E eu, 3 horas. Tocava o telefone, era a voz com aquele sotaque pesado do pastor Collins. Flávio, você não quer vir com Ana Paula e Laura passar final de semana aqui conosco, comigo e Francis? Falei, é para já. Íamos lá, eu chegava, ele cuidava da gente, provia as nossas necessidades básicas, dava uma ofertinha sempre.
E eu voltava para casa sorrindo, porque a gente descobre que em meio às provações e às lutas, que a nossa fé cresce. Você tem histórias onde sua fé cresce? Ou será que no meio da sua luta você só tem motivo para dizer, ô, tempo difícil aquele em que não volte mais cruz credo, está amarrado. Paulo diz que eles tinham uma fé que crescia cada vez mais. Outra coisa que faz, eu já passei do meu horário, mas nós estamos dentro do nosso horário, então fique tranquilo que não deu meio-dia. É que a nossa fé cresce também, primeiro através do nosso conhecimento sobre Deus, pela revelação da sua palavra. Depois vem pelas experiências vividas em meio às nossas tribulações e necessidades. Está aprendendo aí ou não? Outra coisa que a nossa fé cresce é na comunhão dos crentes. Isso aqui faz um bem para crescer a sua fé que você não tem ideia. Um ambiente de fé contagia a gente. Quando você vem e ouve uma pessoa dar um testemunho, você fala, rapaz, me animou, hein? Deus fez com ele, vai fazer comigo também. É por isso que você tem que andar com gente cheia de fé. Pessoas cheias de fé injetam fé na gente. Quer ver a sua fé crescer? Anda com gente cheia de fé. Não anda com desanimado. Se você andar com desanimado, tua fé vai começar a vazar. Vai abrir um buraco no tanque. E cada vez mais você começa a perder fé. Tem gente, se você andar muito tempo com ela, você fica cético. Você não crê em mais nada. Porque a pessoa, ela não tem fé para compartilhar. Fé é algo que a gente compartilha em ambientes. A igreja é um lugar de fé. Há um discurso por aí, não, agora eu não vou à igreja. Eu tenho a minha espiritualidade. Tolo é esses que adotam esse discurso, porque eles estão na fila da morte espiritual. Na igreja, na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida. Num culto como esse, aonde o povo está reunido e a gente ouve um testemunho, e a gente conta uma coisa boa, e a gente vê um irmão num corredor e diz, nossa, estou vendo, para te contar, você não sabe o que aconteceu, Deus abriu uma porta, olha essa semana, Deus proveu de uma forma, assim e acolá. Há uma atmosfera sobrenatural, num ambiente de fé, que contagia a gente. Contagia. Você fica animado. Você já viu aquela... É igual quando está um grupo de meninos e eles estão desafiados a pular numa água, num lago, num rio, em que o primeiro, eles ficam, vai pular? Vai ou não vou? Vou não. Aí o outro fica atrás. Eu não vou, não tenho coragem. Aí o outro diz assim, não, eu vou. Sempre tem um mais doido do que os outros. Era assim ou não era na sua época de infância? Sempre tinha um mais doido. Era o mais cheio de fé. Ele, vou. Se ele for, eu vou também. Se você for, eu pulo. Vai mesmo? Vou. Aí tem sempre o de trás, que é o mais acuado. Vou nada, vocês são tudo doido, rapaz, isso é perigoso. Você vai pular a água, o que é isso? Conversa vai, conversa vem. Pula o primeiro, o segundo, desafiou o terceiro, fala, mas já que ele foi, eu vou ter que ir também, que senão vai ficar ruim para mim. E você acaba mergulhando e tendo a sua experiência, porque você foi contagiado pelo ambiente de gente cheia de fé. Na escola, no trabalho, às vezes em casa, cuidado com o ambiente que atrofia a sua fé. Uma fé que cresce. Paulo diz aos Tessalonicenses, olha, a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Agora olha que coisa interessante, eu termino aqui. Ele diz que uma vez a fé crescendo, ela produz naturalmente um aumento de amor. Quanto mais fé eu tenho, mais eu amo. Quando você injeta no tanque da fé
o amor aumenta junto. Porque você prova do cuidado de Deus, você o ama mais ainda. Você é usado por Deus pela fé na vida de pessoas e você as ama mais ainda. Há sempre essa tríade, esse tripé que sustenta a vida de todos nós. Na primeira carta, Paulo fala sobre os 3 elementos. E se a gente tivesse tempo, numa outra situação, eu falaria. Ele fala primeiro sobre fé, esperança e amor. Mas nessa segunda carta, Paulo só cita fé e amor. Por quê? Porque a esperança dele estava correndo risco. Eles já estavam sem esperança com relação à volta de Jesus e tudo mais. Uma coisa vai levando a outra. A fé que gera o amor, que gera esperança e que gera a convicção de que Deus está cuidando de você. Que nessa manhã Deus nos ajude e que sua fé cresça. Você saia daqui exercitando o seu homem espiritual. Que você vença. Nós terminamos um mês. Daqui 2 dias, dia 30, terça-feira, acabou o mês. Sua fé não pode acabar com o mês. Sua fé tem que aumentar. Amanhã sua fé tem que estar mais forte. Semana que vem tem que estar mais forte. E você vai crescer. E quando as lutas vierem, você vai provar do cuidado da providência de Deus. E você vai ver que vale a pena ter fé em Deus. Quando você olha para a galeria dos homens da fé, Hebreus capítulo 11, você vai notar que uma vida fácil pode fazer-nos pessoas frágeis. Vidas fáceis demais geram pessoas frágeis. Todos os homens e mulheres mencionados no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Por algum tipo de sofrimento que eles enfrentaram, obstáculos que eles superaram, a fé deles foi reconhecida. Que a nossa fé cresça hoje de manhã. Você saia daqui hoje dizendo, eu vou desenvolver a minha fé. Eu não vou ser dependente de uma fé pequena que me torna escravo de circunstâncias, tira minha paz, me deixa inseguro. Eu quero essa fé triunfante, essa fé inabalável que eu desenvolvo cada dia mais nesse relacionamento com Deus.